Caros alunos, vamos dar início a uma retomada das nossas aulas, para os nossos estudos, para a nossa avaliação presencial. Bom, a história da psicologia, nós sabemos que o termo aparece pela primeira vez como título de uma obra publicada em 1590, escrito por Rudolf Goclenius, professor da Universidade de Masburgo, reconhecido pelas suas contribuições à terminologia filosófica. Então, esse é o primeiro conhecimento que nós temos aí em relação a uma obra aí de psicologia. Bom, a gente investigando aí a alma humana na época, da origem da psicologia, a história da psicologia vai se confundir com a filosofia até meados do século XIX. Sócrates, Platão e Aristóteles iniciaram a instigante investigação da alma humana. Os filósofos pré-socráticos se preocupavam em definir a relação do homem com o mundo através da percepção. Daí pode-se afirmar que a psicologia nasceu da filosofia, dessa discussão. Então, é importante vocês saberem sobre essa parte para os nossos estudos, para a nossa avaliação. Na atualidade, a psicologia é considerada a ciência que estuda os processos mentais, os sentimentos, os pensamentos, da razão, do inconsciente e do comportamento humano e animal. A psicologia estuda o que motiva o comportamento humano, o que o sustenta, o que finaliza os seus processos mentais, que passam pelas questões ligadas à personalidade, à aprendizagem, à motivação, à memória, à inteligência, ao funcionamento do sistema nervoso e também à comunicação interpessoal, ao desenvolvimento, ao comportamento sexual, à agressividade e também ao comportamento em grupo, bem como sono, sonho, prazer e também a dor. Na verdade, a psicologia contempla o indivíduo como um todo. O objeto de estudo da psicologia, na verdade, é o homem, é uma ciência do comportamento, é uma ciência das ciências humanas, é uma ciência considerada também uma ciência social, e ele visa tentar entender esse ser que se interaciona, que interage, que se relaciona com o meio ambiente a qual ele pertence, ou o contexto que ele está inserido. Temos aí alguma relação da psicologia com a educação, temos alguns pontos aí importantes. Na verdade, essa relação ela se faz presente por evidenciar a importância das atividades cerebrais para mediar a interação entre organismos e estímulos ambientais. É o estudo e a compreensão do desenvolvimento infantil. A criança já não era considerada mais um adulto em miniatura. Houve também um ingresso maciço das crianças na escola devido às sociedades industrializadas que exigia a explicação dos diferentes resultados por elas alcançados no processo de escolarização. Então, essa realidade, a partir desses fatos, se fizeram presentes na relação da psicologia com a educação. Então, os estudos foram sendo realmente mais aprofundados nesses sentidos de estar entendendo bem essa questão do desenvolvimento do ser. Na verdade, temos aí a importância da psicologia na formação do educador. Ela é muito importante, e principalmente na sua prática. A psicologia vai fornecer apoio à prática docente no que diz respeito à educação escolar. Apoio este enfatizado a partir da premissa de que o ensino tem um papel central no desenvolvimento das funções psicológicas do indivíduo. Então, quando a gente fala de psicologia, a gente fala de psicologia do desenvolvimento humano na área da educação, na formação de professores, é muito importante. Temos a concepção inatista, que acredita que, na verdade, o ser humano já nasce pronto. O ser humano é um sujeito já fechado em si, já nasce com as potencialidades, com dons e aptidões que serão desenvolvidos de acordo com o amadurecimento biológico.
De um modo geral, essa teoria baseia-se na crença que as capacidades básicas do ser humano, personalidade, valores, comportamentos e formas de pensar são que inatas, né? Elas já se encontram prontas no momento do nascimento, né? Inata é que o indivíduo já nasce, né, com essas questões, com essas aptidões, habilidades. O ser humano já nasce pronto. O destino individual de cada ser já estaria determinado antes do nascimento. É um aspecto assim, importante para a gente estar estudando aí para nossas avaliações. A concepção ambientalista atribui um imenso poder ao ambiente no desenvolvimento, né? Nós estudamos aí o behaviorismo, que é essa corrente teórica, né, americana da psicologia, que se preocupou em estar estudando, pesquisando o comportamento, na relação que este mantém com o meio ambiente onde ocorre. Então, a ênfase maior é no comportamento. Temos a aplicação do behaviorismo, né? Qual seria, né? Não se esqueçam, métodos de ensino programado, controle e organização das situações de aprendizagem, elaboração de tecnologia de ensino. Já em outras áreas temos aí treinamento de empresas, a clínica psicológica, o trabalho educativo, né, com crianças com necessidades especiais e também em relação à publicidade. Então, para a gente, enquanto educador, nos interessa essa relação na educação, principalmente. Já a concepção interacionista, né, ela também se apoia na ideia da interação entre o organismo. Para ela, a aquisição do conhecimento é entendida como um processo de construção contínua do ser humano em sua relação com o meio. O ser humano, nessa teoria, interage com o meio, respondendo aos estímulos externos, analisando, organizando e construindo seu conhecimento a partir do erro, através de um processo contínuo de fazer e refazer. Temos aí Jean Piaget e Vygotsky como os dois grandes representantes dessa concepção. Não podemos esquecer também que o desenvolvimento humano é influenciado por diferentes fatores. A parte hereditária, né, que é essa bagagem que a gente recebe, né, os genes, né, nós já recebemos algumas condições que nos favorecem para o nosso desenvolvimento. O ambiente também vai influenciar o desenvolvimento, né, do organismo. O crescimento orgânico é um fator, né, muito forte nos aspectos do desenvolvimento do ser, e a maturação, que está relacionada aí com os aspectos neurológicos. Nós temos aqui agora algumas ideias principais dos nossos teóricos, né, os que a gente acabou estudando. Jean Piaget criou a teoria da epistemologia genética, que por sua vez procura, através da experimentação, da observação, desvendar os processos mentais e fundamentais da formação do conhecimento. Ele acabou elaborando alguns estágios, né, sensório-motor, pré-operacional, operatório concreto e operatório abstrato. As suas implicações na área, né, da educação seria que a teoria de Piaget não é uma teoria educacional, mas fornece subsídios para as práticas educacionais. A equilibração permite que a experiência externa seja incorporada na estrutura cognitiva pela construção de novos esquemas mentais. Os piagetianos dizem que o conhecimento é construído, e daí vem as expressões construtivismo, construção do conhecimento. Quando se parte dos pressupostos construtivismo e também do conceito de estágio, o objetivo fundamental da educação passa a ser a formação de um indivíduo, com valores próprios, tanto no plano intelectual como no plano moral. Né? Então, muito importante também essa parte dessa relação, né, da importância desses teóricos na educação para os nossos estudos aqui. Né? A pesquisa e a reflexão possibilitam ao aluno a aquisição de um método de estudo que lhe será útil por toda a vida. E o Vygotsky, né, foi um pensador aí muito importante, pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças
ocorre em função das interações sociais, quer dizer, das condições de vida. Então, ele valoriza muito essa interação do ser, né? É o social interferindo no desenvolvimento e na aprendizagem do indivíduo. As obras de Vygotsky incluem alguns conceitos que se tornaram importantes na área do desenvolvimento da aprendizagem. Um desses conceitos é a zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento proximal, que se relaciona com a diferença entre o que a criança consegue aprender sozinha ou ainda já é capaz de fazer por si própria e aquilo que consegue aprender com a ajuda de um adulto. Então é aquilo que realmente ela faz por si própria, aprende sozinha e aquilo que ela consegue aprender com a ajuda de um adulto. Temos algumas implicações aí para o ensino. O professor é o participante que já internalizou os significados socialmente compartilhados dos assuntos tratados no currículo. O aluno deve, de alguma maneira, né, dialogar, né, ver as avaliações, problemas e desafios, né, e também devolver ao professor o significado do que captou. O ensino vai se consumar quando aluno e professor compartilham significados aceitos pela comunidade. Nessa teoria, né, nessa relação aí dessa questão dos aspectos teóricos com o ensino, com a educação, existe uma valorização muito grande do papel da escola e, consequentemente, do papel do professor. Para Vygotsky, o bom ensino é aquele que está à frente do desenvolvimento cognitivo, sempre pensando em oferecer desafios que ainda aquela criança, aquele jovem não conhece. E nessa teoria também o papel da imitação no aprendizado é muito importante. Ele deve apresentar aí dentro de certos limites, desafios, informações, cuja utilidade o aluno possa começar a perceber. O professor é mediador na dinâmica das interações interpessoais e na interação das crianças com os objetos de conhecimento. Então, essa questão aí dos teóricos, né, da aplicação ou de poder aí se apropriar de alguns aspectos teóricos para a educação são assuntos muito importantes aqui, né, nos nossos estudos, na nossa disciplina, né? Vimos aí durante as nossas aulas, cada teórico, a importância, né, dos conceitos que cada um desenvolveu e para nós também o muito do importante nisso tudo é esse aspecto do desenvolvimento do ser, da importância dessas teorias na educação. E o Sigmund Freud, né, desenvolveu a psicanálise, uma teoria psicológica que se ocupa dos processos mentais inconscientes. Suas descobertas sobre a sexualidade infantil provocaram um grande espanto na comunidade conservadora do final do século XIX, visto que a criança era vista como um símbolo de pureza, um ser assexuado, né? Então ele revolucionou e muito, né, as ideias que existiam na época. Ele contribuiu muito com esse aspecto da compreensão do inconsciente e ele ofereceu, sim, né, para a psicologia um status de ciência. Ele trouxe realmente à tona aspectos muito importantes, até então não comentados, negados nessa comunidade científica. Ele elaborou aí a sua primeira teoria do aparelho psíquico e criou 3 sistemas, consciente, pré-consciente e inconsciente, né? Lembrando daquela imagem, daquela foto que a gente viu do iceberg, ele é bem representativa, né? O consciente é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. É somente uma pequena parte da mente, incluído tudo que estamos aí cientes num determinado momento. Já o pré-consciente é uma parte do inconsciente, que pode tornar-se consciente também com facilidade. Nós temos algumas aí lembranças que podemos colocá-las, né, realmente na nossa consciência, somente resgatando pela memória. E o inconsciente, que vai exprimir o conjunto de conteúdos não presentes no campo atual da consciência. São elementos instintivos, não acessíveis a ela,
né, e é um material que foi excluído, censurado, reprimido por ações internas. São as repressões que muitas vezes ocorrem e traumas, conflitos muito fortes que a pessoa acaba aí realmente reprimindo e tornando esses elementos inconscientes. Já na sua segunda teoria do aparelho psíquico, né, ele criou aí 3 sistemas. Ele não abandonou a primeira teoria, ele veio com a segunda para complementar a primeira teoria. Então, o ID, que é um dos 3 sistemas, concebido como um conjunto de conteúdos de natureza pulsional, de ordem inconsciente. Os seus conteúdos, por um lado, hereditários, inatos, e por outro, são recalcados e também adquiridos. Do ponto de vista funcional, ele é regido pelo princípio do prazer. É aquele que tudo quer na hora que quer e não quer saber de ouvir não. O ego está em uma relação de dependência tanto para com as reivindicações do id, como para os imperativos do superego e exigências da realidade. Ele é regido pelo princípio também da realidade. É um regulador na medida em que altera o princípio do prazer para buscar a satisfação, considerando as condições objetivas dessa realidade. As funções básicas do ego são percepção, memória, sentimentos e pensamento. Então você vê que ele funciona aí na questão do aspecto cognitivo. O superego ele vai se originar do complexo de Édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e também da autoridade. A moral, os ideais, são funções do superego. O conteúdo do superego refere-se às exigências sociais e também culturais. Ele também acabou elaborando alguns estágios, da fase oral, anal, fálica, de latência e genital, que também estudamos. E em relação à educação, ele diz respeito primeiramente à transmissão de conhecimento, através dos inconscientes, tanto do professor como em relação ao aluno. E com esse conceito podemos nos conceber também como sujeitos do desconhecimento, no qual algo sempre escapa à pretensão de controle consciente, como, por exemplo, de tudo que aprendemos. Outra referência de Freud diz respeito à importância da transferência na relação professor-aluno. O aluno deposita no professor seu desejo de aprender, e este, por sua vez, com todo o poder que lhe é atribuído, como detentor do conhecimento, tenta realizar o desejo do aluno. E, por último, professores apoiados nessa teoria ganharam maior compreensão da infância, sobre o desenvolvimento da personalidade de cada criança, essas fases que eles, que nós também passamos, são realmente muito importantes para o desenvolvimento emocional de cada indivíduo. Henri Vallon, ele criou a teoria do desenvolvimento cognitivo, centrada na psicogênese da pessoa completa. Para Vallon, a primeira condição para a construção do eu psíquico é a condição do eu orgânico. O psiquismo humano constitui-se da interação da realidade de ordem genética e de realidade de ordem social. Então ele valoriza muito o aspecto genético, mas ele por si só não se sustenta. Ele precisa dessa questão do contexto social, da parte realmente das relações humanas para ele se fazer importante. A gênese, a origem da inteligência para Vallon é genética e organicamente social, ou seja, o ser humano é organicamente social. Sua estrutura orgânica vai supor a intervenção da cultura para se atualizar. Então é muito importante o contexto que o indivíduo está inserido, a sua cultura, isso vai dignificar a presença do seu ser, vai fortalecer a sua existência enquanto ser humano. Ele rompe com a noção de desenvolvimento linear estático, demonstrando que o ser humano se desenvolve no conflito. Não tem problema, idas e vindas,
ou ter algumas regressões ou fixações, como na teoria do Freud, isso realmente é forte, né, perigoso para o desenvolvimento da personalidade. Aqui não, a construção é progressiva e se sucede por estágios assistemáticos e descontínuos, em que a criança vai oscilar entre afetividade e inteligência. Então, ora, em cada momento do estágio vai predominar a afetividade ou a questão da parte cognitiva e da inteligência. Os estágios de desenvolvimento são demarcados, na verdade, perdão, não são demarcados pela idade cronológica, ele não dá valor à questão da idade, e sim por regressões, conflitos, contradições que propiciem, se reformule e ampliem conceitos e funções. Ele dividiu, né, os seus estágios em 5: impulsivo emocional, sensório motor e projetivo, personalismo, categorial, predominância funcional. As suas reflexões, né, da teoria com relação à educação. Pedagogicamente, a reflexão a partir de tais concepções exige uma prática que atenda às necessidades das crianças em todos os planos, seja afetivo, cognitivo, motor, além de promover o seu desenvolvimento em todos os níveis. O maior objetivo da educação no contexto da psicologia genética de Vallon estaria no desenvolvimento da pessoa, e não no seu desenvolvimento intelectual. A inteligência, para ele, é somente uma parte do todo em que a pessoa se constitui. A escola é uma instituição socialmente determinada e anterior aos grupos de crianças que reúne. A escola, na verdade, é importante, mas ela também se constitui há muitos e muitos tempos, muitos séculos. É uma cultura muito forte, muito importante na vida das crianças. A formação dos professores deve ter uma ancoragem, uma fundamentação, uma base nas experiências pedagógicas que eles próprios podem realizar. Ele aponta a necessidade de prestar-se atenção a 2 aspectos na experiência pedagógica: as disposições que a criança apresenta, dependentes da idade e do seu temperamento individual. Quer dizer, quem que é essa criança, como que realmente ela vai se mostrar no seu período de desenvolvimento, e com relação ao temperamento também, isso vai interferir nas suas aquisições de conhecimento. E por último, as aptidões que exige e exerce cada disciplina. A gente sabe da importância do conteúdo, se ele está adequado ou não para o nível dos alunos, se ele vai favorecer desafios, como que está isso, para o desenvolvimento humano. E com relação à aprendizagem, nós sabemos que a família e a escola são os grandes influenciadores no processo de desenvolvimento da aprendizagem e do desenvolvimento do indivíduo. O professor deve adotar práticas pedagógicas contextualizadas. A educação em seu contexto histórico sempre esteve presentes os métodos e técnicas que determinaram o perfil da prática a ser elaborado no espaço físico escolar para a formação do homem. A prática pedagógica está vinculada a uma tendência pedagógica que, por sua vez, está vinculada à história e ao contexto social, fatores influentes no processo educacional. Com relação à aprendizagem e suas dificuldades, os alunos com dificuldades na escola apresentam problemas mais localizados nos campos da conduta e da aprendizagem. Como professores, temos que diversificar as situações de aprendizagem, adaptá-las às especificidades dos alunos e, com isso, tentar responder ao problema didático da heterogeneidade das aprendizagens, encontrada na diversidade dos alunos e muitas vezes rotulada de dificuldade de aprendizagem. Então, um assunto também importante aí para os nossos estudos. O fracasso escolar é um dos mais graves problemas com que a realidade do sistema educacional brasileiro vem convivendo há muitos anos. A atividade motora, atenção, área matemática, área verbal, emoções, memória, percepção, sociabilidade seriam os problemas que os alunos enfrentam
né, nas escolas. As dificuldades de aprendizagem podem ser caracterizadas como um grupo heterogêneo, cujos transtornos são manifestados por dificuldades significativas na aquisição e no uso da escuta, da fala, leitura, escrita, raciocínio e habilidades matemáticas, né? Assuntos aí, né, tópicos muito importantes para os nossos estudos também, né? Fiquem atentos. Como professores, temos que diversificar as situações de aprendizagem e adaptá-las às especificidades dos alunos, e com isso tentar responder ao problema didático da heterogeneidade das aprendizagens encontrada na diversidade dos nossos alunos, que muitas vezes é rotulada de dificuldade de aprendizagem, né? Falando de dificuldade de aprendizagem, sabemos, né, que todos os membros estão envolvidos, que não é culpa nem responsabilidade somente de um, né, mas sim professor, aluno, escola, família, né, todos devem estar envolvidos para tentar sanar aí essas questões. Bom, pessoal, fico por aqui, uma boa